Bom, pessoal, nós vamos estudar, né, essa semana a internet das coisas, tá? Nas aulas passadas, nós entendemos conceitos da indústria 4.0, estudamos aí um pouquinho de CLP, entendemos algumas coisas de software SCADA. Vocês desenvolveram, né, alguns projetos, um projeto aí para mim de software SCADA. Bom, gente, a ideia dessa aula agora é estudar os conceitos da internet das coisas, né? Conforme eu mencionei para vocês aí no tópico de indústria 4.0, a internet das coisas ela é um pilar tecnológico muito importante, né, no mundo aí da indústria 4.0. Tá? É através dela que a gente consegue fazer monitoramento, consegue fazer controle à distância. Ok? Bom, gente, a ideia principal da internet das coisas, por definição, nada mais é do que o monitoramento e o controle de qualquer objeto. Tá? E esse controle e monitoramento, ele vai ser um monitoramento através da nuvem, tá? Então vamos lá, você tem um smartphone e esse smartphone você pode, por exemplo, monitorar o status, né, de um dado de algum sensor, pode monitorar, por exemplo, o status de alguma informação, um indicador de processo, qualidade, enfim. Tá? Com a internet das coisas é possível você realizar todo o monitoramento e controle à distância. Bom, na indústria, pessoal, como que funciona essa parte de conectividade? Gente, na indústria eu posso monitorar sensores. Eu, inclusive, quero fazer com vocês aqui um exemplo, né? Inclusive, eu quero que vocês façam, né, esse exemplo aqui comigo. A gente vai monitorar sensores, variáveis de processo e controlar a distância, tá? Sensores, pode ser um sensor de temperatura, um sensor capacitivo, ultrassônico, qualquer modelo de sensor que esteja conectado ao seu CLP, desde que, né, o seu CLP também esteja em rede, tá? Pode monitorar qualquer variável de processo, pode ser produção, qualidade, indicadores, enfim, tá? Além também de fazer um controle à distância, ou seja, você fazer o acionamento, né? Como que a internet das coisas, gente, está revolucionando a indústria? Primeiro, ela otimiza e facilita a manutenção de máquinas e dispositivos, né? Nós assistimos um vídeo, quando a gente estava trabalhando nas aulas presenciais, né? Nós assistimos um vídeo do VEG Motor Scan. Lembra lá o VEG Motor Scan, que é aquele sensor para monitoramento das variáveis as variáveis, né, de processo relacionado ao motor de indução trifásico. Então, através dele a gente consegue monitorar a vibração, temperatura, enfim. Tá? A gente aumenta a eficiência operacional de plantas industriais, como gerenciamento de alarmes e eventos. Isso aí é um fato muito importante. Eu posso, por exemplo, utilizar o meu software SCADA. Eu posso, por exemplo, criar uma aplicação. E dentro dessa aplicação, nessa máquina, eu tenho diversos alarmes, né? E esses alarmes eu posso enxergá-los à distância, na nuvem, né? Através do meu smartphone. E o controle dos processos industriais, né? Que é o acionamento. Posso ligar um motor, um ar-condicionado, enfim. Bom, na residência e comércio, gente, eu posso monitorar, além da indústria, né? Eu posso monitorar lâmpada, controlar lâmpada, eletrodomésticos, né? Eu posso monitorar câmeras, enfim. Então o IoT ele não se limita somente em aplicações industriais, né? Você pode também utilizar dessa ferramenta, dessa tecnologia para automação residencial e comercial, tá? Como falei para vocês, na casa no comércio é iluminação, eletrodomésticos, sistema de segurança como câmeras, enfim, tá? Gente, voltando um pouquinho, falando um pouquinho a respeito de parte técnica, né? Quais são os hardwares, né, que eu posso trabalhar utilizando a tecnologia de internet das coisas, mas quais são os hardwares, né, que são dedicados a projetos de automação residencial e comercial? Pessoal, a plataforma Arduino, nós temos aí o ESP32, que é uma plaquinha que tem um microcontrolador da Spricif. Essa plaquinha já tem um modo Bluetooth, um modo Bluetooth, um modo Wi-Fi, tem entradas e saídas, tem entrada analógica, entrada digital, saída digital.
Ela tem inúmeros componentes, né, como relógio em tempo real, Real Time Clock, que é o relógio RTC. Ela tem, gente, módulos PWM, enfim, é uma plaquinha que tem tudo preparado para controlar diversos periféricos, seja na indústria, seja na casa ou no comércio, né? Nós temos a plataforma Arduino, que tem uma variedade enorme de placas e modelos, né, com os microcontroladores da Atmega. E através dessas plaquinhas a gente consegue colocar módulo Ethernet, módulo Wi-Fi, módulo Bluetooth, então a gente consegue ter uma conectividade muito grande com essa plataforma. Nós temos também os microcontroladores da fabricante Microchip, né, que são as famosas famílias PIC, né? Nós temos a família PIC 16F, PIC 18F, que são aí famílias de microcontroladores extremamente eficientes, e através desses microcontroladores você consegue desenvolver muitos projetos de IoT. E temos também os computadores, né? Os computadores móveis aí, que são os famosos Raspberry. Nós temos também o Intel Galileu, enfim, essa Raspberry é como se fosse um mini computador, gente. Ela tem entrada HDMI, ela tem entrada para USB, ela tem saída de vídeo, perdão, até saída HDMI, ela tem entrada Ethernet, ou seja, como se fosse um mini computador, onde através da linguagem Python você consegue customizar ela para fazer monitoramento também de objetos, né, e periféricos, né, voltados para a internet das coisas. Bom, e na indústria, professor, em termos de hardware para trabalhar com a internet das coisas? Gente, na indústria nós temos aí diversos modelos, né, de hardwares. Um deles são os famosos gateways, né? O que seriam os gateways? Se você pegar uma máquina industrial com um PLC X, por exemplo, esse PLC, gente, ele tem um protocolo de comunicação, né? Pode ser um Modbus, pode ser um Device Net, pode ser um Ethernet IP, um Profibus, um Profibus PA, um Profibus DP, pode ser um Profinet, pode ser um Field Bus, enfim, pode ser qualquer modelo de rede industrial, tá? Em termos de barramento e protocolo. Então, assim, esses CLPs, gente, eles estão preparados para fazer troca de dados em modelos de protocolos industriais, tá? Agora, se você quer, por exemplo, colher a informação de um CLP e em cima dessa informação você quer mostrar ela na nuvem, né? Ou seja, você quer mostrar essa informação na nuvem, o que você pode fazer, tá, pessoal? Você pode utilizar um equipamento chamado gateway, né? O que seria esse equipamento chamado gateway? Ele seria um conversor de protocolo. Então ele é o equipamento onde você conecta o CLP na mesma rede, né? Então esse equipamento ele colhe a informação do CLP, fazendo o tratamento de dados baseado naquele protocolo de comunicação industrial, um exemplo, o Modbus, tá? Ele colhe essa informação e converte essa informação para um protocolo, né, de internet das coisas, como por exemplo o MQTT. Então é como se ele fosse um mediador, né? Ele pega a informação do CLP baseado em um protocolo de rede industrial, trabalha nessa informação e converte ela para um protocolo de internet das coisas, né? E em cima desse protocolo de internet das coisas, você conecta, por exemplo, seu smartphone num servidor e você consegue enxergar as informações, tá? Bom, em termos de o software SCADA, gente, nós temos aí, na aula passada, vocês desenvolveram um projetinho para mim, né, de um software SCADA utilizando a plataforma Ellipse. E dentro do Ellipse, gente, é possível também você trabalhar com internet das coisas, né, trabalhar com a tecnologia de IoT. Utilizando, por exemplo, o protocolo MQTT, que é justamente o protocolo que nós vamos estudar nessa aula, tá? Então esse protocolo MQTT ele é um protocolo utilizado para fazer tratamento de dados em nuvem, né? Então através desse protocolo eu consigo conectar o meu CLP na nuvem. E o Ellipse, gente, que é a plataforma que vocês utilizaram aí para desenvolver o projeto do software SCADA, ele já é uma plataforma que trabalha com esse protocolo de nuvem, né, que é o MQTT.
Outra forma também de você conectar os equipamentos industriais na nuvem, pessoal, é a utilização de um gateway, né, em formato de software. Esse software é um software que eu desenvolvi para uso acadêmico, né, e através desse software você consegue conectar o PLC na nuvem, tá? Através dele você consegue monitorar qualquer PLC que trabalhe com a rede Modbus TCP na nuvem. Então ele é como se fosse aquele hardware conversor. Ele faz a mesma função, só que a diferença é que ele é um software, né? Você precisa de um computador para trabalhar com ele. Então ele nada mais é do que um software que colhe informação do PLC, converte essa informação para um protocolo de internet das coisas, que aqui no caso pode ser o MQTT, e joga na nuvem, tá? Ele é um software que eu criei justamente para que vocês, alunos, tivessem uma ferramenta, né, para poder fazer essa conexão, tá ok? E os protocolos de internet das coisas, como eu comentei com vocês, né? O MQTT é um deles, né? Gente, só para relembrar, né, pessoal? Tô falando protocolo aqui, mas deixa eu abrir um parênteses aqui, né, gente? O protocolo nada mais é do que uma língua, né? Do que um formato de comunicação. Então, para que os dados possam ser trafegados em nuvem, ou seja, para que os dados possam ser transmitidos para a nuvem, é necessário, né, um tratamento nele, ou seja, é necessário que ele seja moldado, né, através de uma estrutura, através de uma lógica. E essa lógica é baseada em um protocolo, que neste caso aqui pode ser o MQTT ou o HTTP, tá? O protocolo, na minha opinião, que é mais eficiente no meio industrial é o MQTT, ok? E é o protocolo que nós vamos trabalhar aqui. Gente, o que é o protocolo MQTT? Pessoal, o protocolo MQTT nada mais é do que um protocolo que foi desenvolvido pela IBM, certo? No final dos anos 90. Então, ele é um protocolo que era utilizado naquela época, né, para fazer uma comunicação assíncrona, ou seja, uma comunicação entre computadores para trabalhar ali, fazendo uma troca de informações simples, né, e dados leves, ou seja, dados com um espaço de armazenamento pequeno, né? Espaço de armazenamento não, mas com tamanho pequeno, né? E ele é um protocolo, gente, que foi desenvolvido pela IBM na década de 90. Então ele foi criado e ele foi desenvolvido com a ideia de que os computadores que iriam trabalhar naquela época, né, não eram super máquinas igual nós temos hoje, concorda comigo? Naquela época você não tinha aqueles supercomputadores, tá? Gente, não esquenta a cabeça não, que esse bendito cachorro tá latindo aqui, tá? Esquenta a cabeça não. Então, pessoal, na década de 90 nós não tínhamos, né, supercomputadores, tá? Então o MQTT ele foi desenvolvido para trabalhar com os computadores daquela época, ok? Agora, você imagina só, né, uma coisa que eu sempre costumo falar para os alunos. Se o MQTT é um computador que foi desenvolvido e pensado para aquela época, ou seja, operava nos computadores daquela época, imagine hoje, né? Com o poder de processamento do seu computador, com o poder de processamento do seu smartphone, do seu tablet. Imagina só como esse protocolo ele vai ser bem processado no seu equipamento, né? Por quê? Porque hoje o nível, né, de performance, né, de eficiência do seu dispositivo em comparação com os periféricos, né, dos anos 90, pessoal, a gente não pode nem comparar. Hoje você tem uma Ferrari comparada com um Fusca, entendeu? Então vamos dizer assim, o MQTT foi um protocolo desenvolvido para andar num Fusca, né? Agora imagina só, você pega esse mesmo protocolo que foi desenvolvido para andar num Fusca e põe numa Ferrari. Meu Deus do céu, né? Esse protocolo vai ser assim super veloz no seu equipamento, tá? E a tecnologia, gente, de internet das coisas, ela tem que ser uma tecnologia que seja rápida, entendeu? O tráfego de informações
na nuvem, ela ocorre em tempo real, ou seja, frações de segundos ou até mesmo segundos, né? Aliás, é composta por segundos ou frações de segundos. Então, imagina só, você tem que bombardear a nuvem de informações em um curto espaço de tempo. Então, o protocolo, gente, mais adequado para trabalhar com esse tipo de processo tem que ser um protocolo leve. E o MQTT é um deles, tá? Bom, no final de 2014 ele se tornou oficialmente padrão aberto, ou seja, a IBM no final de 2014 deixou esse protocolo como open source. Então o que quer dizer que é open source? Qualquer pessoa pode fazer uso desse protocolo sem precisar pagar licença, né, para a IBM. Então ele ficou livre e a engenharia captou esse protocolo e falou assim, vamos utilizar ele para trabalhar com o MQTT. Então, gente, ele é um protocolo muito famoso, entendeu? No mundo de internet das coisas. Então, a maioria dos dispositivos tem compatibilidade com ele, ok? O MQTT, gente, ele é basicamente definido em duas categorias. Nós temos os message brokers e os clients, que seriam os clientes. Pessoal, o que é um broker dentro de um contexto dentro do contexto do MQTT? O broker, pessoal, nada mais é daquele servidor que vai estar em nuvem, né? Então é aquele servidor onde todos os CLPs, onde todos os eletrodomésticos vão enviar as informações, né? Então, o modelo de comunicação funciona assim. O seu periférico, né, ou seja, o seu dispositivo, envia as informações para esse servidor, para esse broker na nuvem, e do outro lado, né, nós temos os computadores, os smartphones, nós temos aí os tablets que estão conectados com esse servidor. Então, o que vai acontecer? Os periféricos enviam informação para esse servidor, que está em nuvem, né? E do outro lado, né, nós temos os seus dispositivos, né, que são os smartphones, são os tablets, os computadores, que vão receber essa informação, tá? E os clients, né, como eu falei para vocês, são os dispositivos que estão do outro lado do servidor. Então, de um lado, tá os dispositivos que vão publicar as informações no servidor, e do outro lado estão os clientes, né, que são os smartphones, os computadores, que vão receber essas informações. Tá? Como que funciona, então, gente, a lógica do MQTT? Primeiro, o cliente conecta-se no servidor. A conexão desse servidor vai ocorrer através de um tópico, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Logo em seguida, o cliente, que pode ser, por exemplo, um CLP, vai publicar as informações neste tópico, ou seja, nesse broker, e todos os dispositivos que estão conectados nesse tópico, vocês vão entender o que é esse tópico, tá? Que estão inscritos nesse tópico no broker MQTT, vão receber as informações. Então vamos lá, eu tenho, por exemplo, um CLP que está enviando para o broker a informação da temperatura atual, vamos supor, de uma câmara fria, de um frigorífico, tá? Então ele está mandando lá para a nuvem com a informação atual, tá? Para o broker. Então, ou seja, eu criei um tópico lá no broker dizendo, sei lá, temperatura, tá? Então, esse CLP está publicando lá a informação temperatura lá no broker. Do outro lado, gente, eu tenho os clientes que eles estão inscritos, né? A palavra correta seria essa mesmo. Estão inscritos nesse tópico temperatura. Então pode ser o celular do dono do frigorífico, pode ser o celular do cara da manutenção lá do frigorífico, né? Enfim, tá? Pode ser diversos dispositivos móveis que estão inscritos naquele tópico temperatura, tá? Então, quando, por exemplo, o CLP mandar a informação, sei lá, 0 graus lá pro broker, todos os clientes do outro lado do servidor que estão inscritos nesse tópico temperatura vão receber as informações. Então é um processo que funciona assim: alguém publica e outros recebem, né? Então aqui, gente, eu tenho uma imagem que ilustra, né, bem isso que eu estou falando para vocês. Então eu tenho um broker, certo? De um lado eu tenho alguém fazendo a publicação. Então, por exemplo, de um lado aqui eu tenho, né? Deixa eu pegar aqui
De um lado aqui, gente, eu tenho alguém fazendo a publicação dessas informações da nuvem, né? Que no caso aqui, vamos supor que é um PLC que está publicando qual é a informação de temperatura lá no broker. E do outro lado, pessoal, eu tenho, por exemplo, um computador, um smartphone, eu tenho um tablet que está inscrito nesse tópico, onde esse CLP está publicando as informações aqui no broker, né? E toda vez que o computador, o CLP publicar uma informação de temperatura, esse computador aqui vai receber essa informação, né? Ou seja, todos os dispositivos vão receber essas informações, né? Então é um processo, alguém publica e do outro lado, quem está inscrito recebe as informações, tá? Aqui, gente, eu tenho algumas configurações a respeito do MQTT, não vou entrar em detalhes, né? Porque essa parte eu deixei só para um complemento para vocês, para quem quiser se aprofundar no assunto. Bom, professor, você acabou de falar para mim que eu preciso, o broker, ele é um servidor em nuvem, né? Onde vai armazenar, né? Ou seja, não só armazenar, mas também vai rotear as informações oriundas do MQTT aí. Quais são os servidores que eu posso trabalhar? Gente, vocês podem trabalhar com a Microsoft, com a Amazon, com a Google, enfim, você tem inúmeros servidores MQTTs aí para trabalhar. Ah, mas eu não quero trabalhar com um servidor dessas empresas, eu quero montar o meu broker, ou seja, o meu servidor. Tudo bem, você pode montar o seu servidor se você quiser. Utilizando, por exemplo, o Mosquito, né? O Mosquito, ele é uma aplicação onde você cria um servidor MQTT. Ele é um aplicativo open source também, onde você cria, por exemplo, uma aplicação, um servidor MQTT de forma simples e tranquila, tá? Então, gente, os brokers na nuvem, você pode contratar um serviço, obviamente que esse serviço é pago, tá? Você mesmo pode contratar esse serviço aí em nuvem, ou simplesmente você pode montar o seu, tá? Bom, vou ficar por aqui, gente. Em relação à parte introdutória aí, tá? Agora, na próxima videoaula, nós vamos fazer um projetinho aí. A gente vai pegar... Lembra daquele projetinho que vocês fizeram na aula passada? Do software SCADA? Então, a gente vai pegar aquele projetinho e conectar ele na nuvem aí. Então, vou mostrar para vocês como funciona o processo, como é que funciona a configuração do smartphone, enfim, tá? Então, até a próxima videoaula, pessoal.